Agora apareceu para mim, que não estava Olá, aparecendo ninguém. linda! E olá a Tudo- todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos iniciar mais um Zoom. O Zoom de hoje a gente vai falar sobre as 4 fontes para a criação. Mas deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está entrando. Prontinho, aceitei todo mundo. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Tassiane Freitas, eu sou fisioterapeuta há mais de 12 anos, sou osteopata formada pela Escola Internacional de Osteopatia de Madrid, né? Trabalho com microfisioterapia avançada, com RPG, com pilates, com avaliação e confecção de palmilhas posturais. Então, 12 anos aí na estrada como fisioterapeuta. E há um pouco mais de 2 anos, eu comecei a trabalhar com técnicas de saúde integral, como as barras de Access, né, os processos corporais do Access, o Theta Healing, o Reiki e a hipnose clínica. Então, esse é o meu currículo, né? Então, assim, há quase 3 anos eu comecei a estudar sobre física quântica, a estudar sobre todos esses acontecimentos, né? De criação de realidade, de poder da mente. E eu comecei a perceber o quanto isso realmente começou a mudar a minha vida, né? Então, tem um pouco mais de 2 anos em que eu conheci o Access e comecei a utilizar as ferramentas do Access para poder me trabalhar, para poder criar realmente uma realidade diferente para mim. Eu conheci o Access em 2017, quando eu estava fazendo um tratamento para transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Então, eu comecei a me trabalhar, né? E fazendo várias técnicas de tratamento. E foi aí que eu conheci as barras de Access e comecei a perceber muita mudança acontecer na minha vida depois do Access, né? Então, o Access para mim, ele realmente começou a me abrir portas, começou a mudar completamente a minha realidade. Isso de uns 2 anos para cá, eu pude perceber quanta mudança eu consegui criar na minha vida, né? E hoje o tema é justamente sobre essa criação. A gente vai falar um pouco sobre as ferramentas do Access para a gente criar uma realidade diferente, né? A gente fala tanto em criação, a gente fala tanto em criar uma realidade, criar uma vida, fazer o que realmente funciona para a gente, né? Mas como é que a gente vai fazer tudo isso, né? Então a gente vai fazer uma explanação sobre algumas ferramentas do Access. Algumas pessoas aqui, né, que eu tô vendo, elas não são, nunca fizeram nenhuma classe do Access, apesar de ter a maioria aqui de vocês, né, alguns facilitadores, Flávio, algumas pessoas que estão aqui comigo já foram meus alunos também. Olguinha falando lá de Portugal, ela também é facilitadora de barras lá em Portugal. Julie, amiga de lá da França, obrigadão por vocês estarem acompanhando, gente. Então, assim, para quem não sabe, né, para quem nunca ouviu falar do Access, a gente vai passar algumas, dar uma visão do Access, do que é criação, tá, gente? Então, tudo que eu vou trazer aqui para vocês hoje são visões que o Access tem, tá? Então, assim, pode não ser uma visão de uma física quântica ou do que vocês já ouviram falar, mas é a visão que o Access traz a respeito sobre o que é criar, tá? Então, o que é criação para o Access? Para o Access, criar é você realmente trazer algo para essa realidade, né? É você realmente trazer para essa existência uma coisa que não está aqui. Então, o Access fala em atualizar para essa realidade. Então, assim, para você criar, você precisa atualizar, né? Então, o que seria atualizar? A atualização para o Access requer ação.
É o que você demanda de você, quais são as ações que você pode ter, o que você pode ser, o que você pode fazer para poder realmente conseguir alcançar os objetivos que você tanto planeja, tá? Então, para o Access, criar significa atualizar, trazer para essa realidade. E a atualização requer essa ação, requer que você demande de você quais são as ações necessárias para a gente poder criar essa realidade que a gente tanto deseja. Então, vamos lá. A atualização, por sua vez, ela requer engajamento. E o que é o engajamento? O engajamento é quando você se conecta, se mistura energeticamente com tudo que está ao seu redor, com todas as moléculas que estão ao seu redor. Então, se engajar na visão do Access é justamente você interagir, se misturando com todas as moléculas que estão ao seu redor, das coisas, da natureza, das pessoas. É você se misturar com a energia para poder você criar possibilidades mais grandiosas, certo? Então, esse engajamento... Deixa eu só aprovar aqui, gente. Esse engajamento, né, que é justamente essa interação com todas as moléculas que estão ao seu redor, é o que vão começar a criar as mudanças na sua vida. Então, a mudança, gente, ela é como se fosse a fonte do início da criação. E para a gente poder ter a mudança, a gente precisa de 4 passos, que é justamente o tema desse Zoom de hoje, certo? Quais são essas 4 fontes para a gente criar? Então, a primeira delas é a pergunta, né? A segunda é a escolha, a terceira são as possibilidades e a quarta fonte é a contribuição. Então, as perguntas, né? Eu fiz um Zoom domingo falando justamente sobre o poder das perguntas. Então, para o Access, a pergunta é como se fosse o início de tudo. Para você começar a criar algo na sua vida, você primeiro deve se conectar com a energia das perguntas, certo? Então, a pergunta, ela empodera, porque a pergunta, ela abre as portas para as possibilidades surgirem na sua vida, certo? Então, a pergunta, o propósito da pergunta não é necessariamente você ter uma resposta, mas o propósito da pergunta é justamente você ganhar consciência de tudo que está ao seu redor, ganhar consciência de todas as possibilidades que estão disponíveis para cada um de nós, né? Então, assim, a pergunta, ela abre as portas para todas as possibilidades, para tudo que está disponível, mas que muitas vezes a gente não reconheceu que está disponível para a gente, tá? Então, é através das perguntas que tudo realmente começa a aparecer na nossa vida. A pergunta, o propósito dela é justamente ganhar essa consciência, tá? A partir de uma pergunta e a partir das possibilidades que surgem com essa pergunta, você pode começar a escolher o que vai funcionar para você ou não. Então, a escolha, né, dessas possibilidades é que vai começar a criar o que você tanto deseja criar na sua vida. Então, a partir de uma pergunta, possibilidades se abrem e com essas possibilidades você pode começar a escolher o que vai funcionar para você. E a partir dessa escolha você pode começar realmente a criar uma realidade diferente, tá? Então, a escolha, gente, ela é a fonte da criação. Se você escolhe, você cria. Isso não significa que você já atualizou isso para a sua realidade, tá? Você escolheu, você criou, mas você ainda não atualizou. Porque lembrando, para atualizar, você precisa das ações, do que se requer de você, precisa que você demande de você qual for a energia necessária para poder você realmente atualizar. E a atualização também requer esse engajamento, que é justamente você interagir com as moléculas que estão ao seu redor, né? Das pessoas, das coisas, da natureza, para que você possa criar algo mais grandioso, tá? A partir dessa escolha,
né? Você começa a criar consciência. Porque toda vez que você faz uma pergunta e que surgem possibilidades, quando você escolhe algo, você toma consciência de que novas possibilidades estão surgindo a partir dali. Então, você tem uma possibilidade, você escolhe, e a partir disso, você novamente vai ter mais consciência de outras possibilidades que vão surgir a partir daquela escolha. Então, esse é o início para a gente começar a construir as nossas criações. Pergunta, que vai abrir possibilidades, a escolha, que vai te deixar mais consciente do que está presente ali naquele momento, para que você possa continuar escolhendo e criando, tá? Então, a partir dessa consciência, dessas novas possibilidades que surgem, muitas pessoas perguntam, mas o que é estar num estado de consciência, né? Estar num estado de consciência é quando você começa a realmente estar totalmente presente na sua vida, sem olhar lá para trás para o seu passado, para as coisas que já aconteceram que você não pode mais modificar, tá? E também sem ficar presa no seu futuro, porque poderia acontecer. Então, o estado de presença é um estado de consciência de que as escolhas que você está fazendo agora vão realmente criar o futuro que você deseja, tá? Então, essa consciência, esse estado de presença, gente, envolve você realmente estar ali sem ter nenhum tipo de ponto de vista fixo. Porque se você tem algum tipo de ponto de vista fixo ou definição e conclusão de como as coisas devem aparecer, você passa a solidificar aquela realidade. Aquela realidade não é mais uma realidade com múltiplas possibilidades. Você passou a simplesmente diminuir, limitar a possibilidade que você poderia gerar, que você poderia criar, tá? Então, todas as vezes que vocês estão em um estado de presença e de consciência, você está sem nenhum tipo de ponto de vista fixo. Todos os pontos de vista que você tem são pontos de vista interessantes. Por quê? Porque você pode acabar modificando ou não aquele ponto de vista, né? Então, estar presente, estar consciente é não ter nenhum tipo de ponto de vista fixo, nenhum tipo de definição ou conclusão de como aquela realidade que você está criando deve aparecer para você, né? Como ela deve aparecer, quando ela deve aparecer, né? Então, muitas vezes, deixa eu só adicionar aqui. Maravilhosa. Então, Flavinho! Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo tão quietinho? Se vocês tiverem alguma dúvida durante o Zoom, podem perguntar também. Esse espaço é aberto para vocês tirarem dúvidas. O pessoal que já conhece o Access e quiser explanar mais alguma coisa, quiser aprofundar um pouco mais, ou quem nunca fez uma classe de barras ou uma classe de Access, se tiver alguma dúvida também pode tirar, tá? Então esse espaço aqui é aberto para vocês poderem tirar possíveis dúvidas, para vocês poderem realmente começar a entender um pouco sobre o que significa criar essa realidade na visão do Access, tá? Então, voltando. O estado de presença, o estado de consciência, que é esse estado em que você não tem nenhum ponto de vista fixo, nenhuma definição e nenhuma conclusão sobre como aquela realidade está sendo criada ou quando aquela realidade vai aparecer na sua vida, é justamente o que faz com que você comece a perceber as possibilidades que estão ali disponíveis para você. Porque você, enquanto ser infinito, e aí muitas pessoas não conseguem reconhecer a capacidade, o poder que vocês têm, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm noção do ser que elas são, né? Porque muitas vezes a gente aprendeu, a gente cresceu com base no que os outros esperavam que nós fôssemos, né? Muitas vezes a gente cresce, a gente se molda baseado nas expectativas e projeções que as outras pessoas têm pra gente, de como a gente deve ser, de como a gente deve aparentar, de como a gente deve agir, que profissão a gente deve escolher, né? Às vezes os pais, a família coloca também aí a expectativa e projeção de que
profissão quer que os filhos sigam. Então, esse estado, né, as pessoas muitas vezes não reconhecem as suas capacidades de ser infinito. E o que é ser um ser infinito quando a gente fala? O ser infinito, as capacidades dele são perceber, saber, ser e receber todas as possibilidades que estão disponíveis. Só que se você começa a fazer perguntas ou querer criar a sua realidade baseado no que o outro tem, no que o outro cria, você não está aproveitando as possibilidades que estão realmente disponíveis para você, para o seu ser infinito. Porque muitas vezes o que eu crio, as perguntas que eu faço, que eu me engajo, que eu me conecto, podem criar a minha realidade e não necessariamente isso pode servir para você. Muitas vezes as pessoas se espelham em outra, e aqui eu não estou falando que você não possa admirar alguém, tá? Não é isso. É você se espelhar no outro, querendo ser como o outro, querendo conquistar e criar as coisas que o outro conquistou e criou. Porque muitas vezes, se você não consegue fazer isso, não por você não ter a capacidade, mas simplesmente porque o que está disponível para você é totalmente diferente do que está disponível para outra pessoa, aí você começa a se frustrar, você começa a se julgar. E, gente, se julgar é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente. Toda vez que a gente se julga, a gente se desempodera, a gente deixa de criar possibilidades, a gente deixa de ter a fonte de criação da nossa vida. Porque a gente nunca vai ser bom o suficiente. A gente sempre tem o costume de olhar para o errado da gente, né? E se não existisse o certo e o errado? E se realmente tudo fosse possível para o que você realmente está disposto a ser e o que você está disposto a reconhecer das suas capacidades de criação, né? Então, vamos lá. Quando você está aberto e disposto a ser esse ser, perceber, saber, ser e receber tudo que está disponível para você, enquanto ser, tá? Você começa realmente a perceber o que vai funcionar. Porque o que vai funcionar para mim pode não funcionar para vocês, certo? O que vai funcionar... Deixa eu só... Vou mudar aqui. O pessoal está tendo problema para entrar. Deixa eu só... Aqui. Então, vamos lá. Então, quando você realmente está presente, você começa a reconhecer as capacidades que você tem e o que está disponível para você e não para o outro, você começa a perceber o que vai funcionar ou não para você, tá? Então, um dos passos é a pergunta, que vai te abrir essas possibilidades. O segundo passo é você começar a escolher uma dessas possibilidades. E quando você vai escolher, você pode fazer a seguinte pergunta. Você pode se conectar com você e perguntar: se eu escolher realmente isso, como é que vai ser a minha vida daqui a 5 anos? Ou, se eu não escolher isso, como é que vai ser a minha vida daqui a 5 anos? Por que 5 anos? Porque 5 anos para o Access é um período de tempo em que você não consegue colocar tantas expectativas e projeções e solidificar esse futuro, tá? Por isso que a gente fala 5, 10, 15, 20 anos. Porque um ano você consegue imaginar e projetar o que pode acontecer em um ano, o que pode acontecer em 6 meses. Mas 5 anos já é um tempo mais ou menos amplo, em que você realmente não consegue imaginar tão longe e projetar e criar tantas expectativas tão longe. Então, você pode simplesmente se conectar com essa energia das possibilidades que você está percebendo, né, depois das perguntas que você fez. E, poxa, se eu escolher esse caminho aqui, como é que vai estar a minha vida daqui a 5 anos? E se eu não escolher isso, como é que vai estar a minha vida daqui a 5 anos? E aí você vai perceber se quando você se conecta com a energia do que vai criar daqui a 5 anos, se você escolher aquilo, você percebe se aquilo expande o seu universo. Se você consegue prever as possibilidades a mais que aquilo ali vai gerar, né? Você começa a perceber se aquela criação vai ser leve para você.
né? E por outro lado, se você se conectar com a energia, poxa, se eu escolher isso, como é que vai ser minha vida daqui a 5 anos? E você começar a perceber que você começou a contrair. Deixa eu só colocar mudo aqui o microfone de alguém. Deixa eu ver, quem mais? Acho que pronto, acho que o microfone de todo mundo tá tranquilinho. Então, se você se conectar com a energia, né, e perceber que aquela escolha que você está perguntando, né, como vai ser a sua vida se você escolher isso, se aquilo realmente expande o seu universo, se você percebe que aquilo ficou leve para você, esse é o caminho que você pode ter com mais facilidade para criar a realidade que você tanto deseja. Mas se por outro lado você perguntou como é que vai ser a minha vida daqui a 5 anos, se eu não escolher isso, e você percebeu que aquilo começou a contrair o seu universo, aquilo começou a contrair, a ficar pesado para você. Então, na realidade, isso daí seria como se fosse... Como seria o que você teoricamente não deveria seguir. Por que teoricamente? Porque a gente tem a escolha. Mesmo que algo se mostre pesado para você, mesmo que algo se mostre de uma forma que teoricamente não seria tanta contribuição, não seria tão expansivo para você, ainda assim você pode escolher aquilo, né? Então, assim, tá, assim, como é que eu vou perceber o que é leve, o que é pesado? Como é que eu vou perceber se isso expande ou se isso contrai a energia de criação? Amanhã, eu e a Priscila, a gente vai estar fazendo uma live no meu Instagram sobre justamente perceber o que é leve e o que é pesado, né? Então, é uma ferramenta, uma das ferramentas, no meu interessante ponto de vista, que são assim, uma das mais grandiosas do Access, né? Você poder perceber que aquilo realmente vai funcionar para você, que aquilo é leve para a sua realidade e você seguir esse caminho da leveza, esse caminho da facilidade. Então, amanhã, às 18 horas, no meu Instagram, vou colocar aqui para vocês, doutora.Tassiane Freitas, vou escrever aqui para vocês. Vai ter essa live sobre justamente vocês identificarem o que é leve e o que é pesado. Eu vou fazer essa live junto com uma grande amiga minha, facilitadora, Priscila Lima. Eu acho que ela até está aqui com a gente. Vou escrever aqui para vocês. Doutora.Tassiane Freitas. Pronto. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais sobre essa ferramenta do leve e pesado, amanhã às 18 horas, certo? Então, vamos lá. Se você fez a pergunta e você percebeu que isso realmente contraiu e que você ficou pesado quando fez aquela pergunta, teoricamente é o que você não deveria seguir. Por quê? Vai ser algo ruim? Não, talvez seja um pouco mais difícil para você criar a possibilidade que você tanto deseja, criar a realidade que você tanto deseja. Mas, como sempre, nós temos escolhas. Mesmo que algo, teoricamente, não se mostre da forma como você gostaria que fosse naquele momento, não significa necessariamente que vai ser algo ruim. Você pode demorar um pouco mais para conseguir criar a realidade que você deseja, mas não necessariamente você não vai criá-la, certo? Porque, novamente, criação envolve atualização e envolve esse engajamento e as ações que você está disposto para fazer aquilo ali realmente ser atualizado nessa realidade, certo? Então, vamos lá. Depois que você percebeu o que vai funcionar para você ou não, então, poxa, realmente eu me conectei com essa energia e eu senti que isso vai criar mais para mim, dentro de 5 anos, 10 anos. Ok. Depois que você faz isso, você vai realmente permitir que todo o universo contribua para aquilo. E não somente o universo, o quanto você está disposto a você também ser a contribuição que as pessoas desejam, que as pessoas precisam. Porque quando você se coloca aberto e disposto a contribuir com tudo e com todos, você recebe mais. Porque você
passa a receber também de tudo e de todos que está ao seu redor. E quando você contribui e está aberto e disposto a receber sem nenhum tipo, novamente, de julgamento, de conclusão, de definição ou de ponto de vista fixo, você pode ter toda essa energia de contribuição que está ao seu redor, tá? Você pode, muitas vezes a gente deixa de receber das pessoas porque a gente julga elas. Ah, eu não gosto dessa pessoa, então não vou com a cara dela, não vou nem interagir, não vou nem me engajar com a energia dessa pessoa, porque eu pré-determinei, eu pré-julguei que aquela pessoa é antipática, por exemplo. O quanto essa pessoa poderia ser contribuição na sua vida? O quanto essa pessoa poderia, por exemplo, a partir do momento que você se engaja com ela e você passa a ser a contribuição na vida dela, essa pessoa pode indicar outros amigos, né? Pode, enfim, falar de você, falar do seu trabalho. Olha o quanto essa pessoa poderia também ser contribuição na sua vida. Mas você deixou de ter essa energia, você deixou de criar essa possibilidade mais grandiosa porque você julgou e porque você não aceitou, não estava aberto e disposto a você ser a contribuição que o outro precisa, tá? Vocês estão acompanhando, tá tudo direitinho? Vocês têm alguma Sim, dúvida? tá ótimo. Tá ótimo, vocês estão pegando. Alguma dúvida aí, pessoal? Podem mandar aqui pelo bate-papo, tá? Quem tiver dúvida. Ou pode abrir o microfone também e perguntar, não tem problema, certo? Então, vamos lá. Quando você cria, né, a gente geralmente fala o quê? Uma pergunta vai criar as possibilidades e você vai escolher. Quando você tem a possibilidade, você escolhe, você permite que todo o universo mova os seus entrelaçamentos quânticos para poder você realmente criar aquilo que você deseja. Então, o universo contribui para você, né? Contribui para que você possa realmente ter a energia que aquilo ali requer para você atualizar isso na sua realidade, tá? Então, as 4 fontes para a criação é justamente a pergunta, a escolha, que aí você já, amanhã vocês vão saber se conectar melhor com a escolha que é mais leve para vocês criarem uma possibilidade, uma realidade ainda mais grandiosa, tá? Sabendo o que é leve, o que é pesado. Depois que você escolhe, você tem mais possibilidades, porque cada vez que você escolhe, mais possibilidades surgem, mais conscientização do que está disponível para você vai aparecer, mais clareza sobre aquilo vai aparecer para você, tá? E depois da possibilidade, sempre vem a contribuição, que o universo pode ser e a contribuição que nós podemos ser para as outras pessoas, para a gente poder criar uma realidade mais grandiosa. Então, depois desses 4 passos, tá? Para a criação, o que acontece? O que eu percebo, aí já é um interessante ponto de vista meu, do que eu percebo tanto na minha vida como nos atendimentos que eu faço, tá? E o quanto eu tenho percebido muito isso ultimamente vindo à tona. Quando a gente começa a criar uma realidade e a gente começa realmente a modificar a nossa vida, tornar a nossa vida mais grandiosa, com mais possibilidades, muitas vezes a gente começa a se sabotar. Acho que eu estava procurando a palavra. A gente começa a se sabotar, porque a gente passa a julgar a gente. Muitas vezes a realidade que a gente está criando, você tem um pré-julgamento do que você pode ou não criar, né? Então, muitas vezes você está ali criando a sua vida, criando possibilidades mais grandiosas, mas você tem um ponto de vista de que, por exemplo, trazendo aqui para a atualidade, o mundo inteiro está em crise porque estamos passando por uma pandemia. Então, não é permitido, é errado para mim criar tantas possibilidades diante do aspecto global. Então, o quanto você começa a anular a sua criação, porque você começa a julgar que o que você está fazendo ou você está criando é certo ou errado.
E muitas vezes, esse certo e errado, esse julgamento de você, vem justamente de onde você não esteve disposto e aberto a reconhecer aquelas capacidades que eu mencionei nesse instante do ser infinito que você é. Muitas vezes você não está reconhecendo o seu receber infinito. E se você não reconhece que você tem esse receber infinito, como é que você pode atualizar isso na sua realidade? E muitas vezes o quanto a gente tem julgado não somente o nosso ser, mas a gente tem julgado os nossos corpos. E a gente tem desempoderado os nossos corpos, né? Fazendo o nosso corpo de errado, julgando o nosso corpo. Ah, tô gorda, tô magra, sou alta, sou baixa, enfim, queria ter um corpo assim ou assado. O quanto a gente desempodera o nosso corpo também através da alimentação que a gente tem, ingerindo alimentos com a qualidade ruim ou comendo em excesso. O quanto a gente desempodera o nosso corpo, não dando a ele o que ele realmente deseja e requer, não dando a energia que o nosso corpo precisa para entrar em equilíbrio com esse ser que a gente é. Porque se nós somos esses seres infinitos e o nosso corpo ele não consegue acompanhar o nosso ritmo, como é que a gente vai começar a receber as possibilidades que estão disponíveis para a gente? Nessa realidade em que a gente vive, a gente precisa do nosso corpo. Nós somos seres encarnados. A gente precisa de um corpo para a gente criar essa realidade. Então, até que ponto você tem feito as pazes, tem entrado em comunhão com o seu... Acho que travou. seu corpo para poder criar, né? Mas você se empoderando ele. E a gente fica... Travou, tá? Como? Travou. Você tinha travado, Travou? Tassi. Voltou agora. Agora Tô voltou. agora. E seu vídeo não está aberto para mim, tela cheia. Você travou alguma coisa para mim também. Eu não estou conseguindo ver você na tela cheia. Só vejo você na miudinha no celular. Pode tocar o barco. Tá indo bem, muito bom. Jogue duro, minha linda. Tá todo mundo acompanhando, gente, pegando raciocínio? Tá todo mundo conseguindo captar essa energia? Se tiverem dúvidas, por favor, podem perguntar, tudo certo? ok. Só tem eu de homem nesse Então, grupo, vamos... viu? Cadê os homens? Cadê os homens do Access? Ei, cadê? Só tem você? O ser infinito, só tem eu mesmo? do grupo. O ser infinito não tem sexo, mas só tem eu aqui. Já é isso. E na tela grande só tá você também. Não tô ouvindo agora. Não estou conseguindo ver você na tela. Na tela grande só tem Flávio. Só tem Flávio. Grande. Você sumiu da tela grande. Tá falando só tem eu na tela grande. Cheio de sexualness. Travou você. E agora, pessoal? Mas continua assim mesmo, você tá na pequenininha. Vocês estão me vendo agora? Eu tô te vendo na pequena. Tá tudo tranquilo aqui. Com caderninho, anotando tudo. Lógico. Muito bem. Então, vamos lá. Muitas vezes, o que acontece, né? Você tá ali, aberto e disposto a criar a realidade que você tanto deseja, mas como você desempoderou tanto o seu corpo através desses julgamentos, é como se o seu corpo ele não conseguisse acompanhar, equilibrar aquilo ali, né? Então, muitas vezes você... Gente, travou? Não? Tô te ouvindo, Tassi. Tá todo mundo me ouvindo? Congelou aqui para mim de novo. Pronto. Destravou agora, né? Vamos lá. Então, se você desempodera o seu corpo, você não permite que o seu corpo esteja na mesma energia, na mesma vibração que você,
É como se o seu corpo não conseguisse receber essa criação que você está fazendo. Então, muitas vezes você está ali fazendo perguntas, vendo as possibilidades, trabalhando leve ou pesado, você está ali realmente querendo criar essa grandiosidade, mas você não cria. Muitas vezes, o que falta é justamente a gente empoderar os nossos corpos a receber. Porque muitas vezes a gente não recebe e não cria o que a gente gostaria de criar, justamente porque não permite que o nosso corpo esteja na mesma frequência de vibração que a gente. Então, um outro passo para essa criação dessa realidade ainda mais grandiosa é esse empoderamento dos nossos corpos. É a gente poder realmente começar a nutrir o nosso corpo com aquilo que ele realmente deseja e requer. A gente começar a dar para o nosso corpo a atenção e o cuidado que ele merece. Ao invés da gente se olhar no espelho e olhar, ai, como eu tô gorda, tô magra, queria ser assim ou assado, como seria a gente ser bondoso com o nosso corpo? Virar para ele e falar gratidão, corpo, por você me aguentar, gratidão por você criar junto comigo. Então, como seria a gente passar a empoderar os nossos corpos para que ele comece a entrar na mesma vibração que a gente, enquanto ser, para a gente poder ter a facilidade de criar algo mais grandioso, né? Então, esse julgamento dos nossos corpos, esse desempoderamento, é uma das coisas que dificulta o nosso receber e, consequentemente, dificulta a criação dessa realidade que a gente tanto está escolhendo criar, certo? Então, esse empoderamento do ser que a gente é, que vem através da gente reconhecer essas capacidades, é um passo. E o empoderamento do nosso corpo, realmente sendo bondoso com ele e permitindo que ele seja também essa energia de contribuição, é o segundo passo. Então, você entrando em comunhão, ser e corpo, você promove como se fosse uma facilitação para você conseguir atualizar uma realidade mais grandiosa na sua vida, tá? Então, outro aspecto que eu tenho também percebido é o quanto a gente deixa de criar ou a gente para a nossa criação toda vez que a gente começa a permitir que o nosso corpo adoeça, né? Então, vamos lá, você está aqui criando a sua realidade e, de repente, você fica doente. De repente, você começa a sentir muitas dores no seu corpo. Você começa a se prostrar. E aí, novamente, o que você tem realmente comprado, né? Qual é a realidade que você não quer atualizar? O que você tem de ponto de vista que está impedindo que você realmente crie essa realidade e que você justifique isso através do adoecimento do seu corpo, né? Então, muitas vezes, a gente mal identifica e mal aplica a intensidade da nossa criação como dor. Então, em todos os lugares em que a gente está mal aplicando e mal identificando intensidade e prazer de criar com dor, a gente pode agora deixar tudo isso passar, podemos soltar e destruir, descriar tudo isso agora, gente? Então, vamos lá. Em todos os lugares, gente, que você está comprando que o seu corpo não é capaz de acompanhar o seu ritmo para poder criar a realidade que você deseja. A gente pode também soltar tudo isso, a gente pode também deixar tudo isso para lá, destruindo e descriando esse ponto de vista. Então, o quanto a gente tem desempoderado o nosso corpo, o quanto a gente tem feito dele um corpo que está ali cansado, um corpo que realmente não está contribuindo, que não está criando junto com a gente, porque a gente justamente está fazendo esse julgamento, né, do nosso corpo.
Então, a gente percebam que os passos para a criação são aqueles 4 que a gente iniciou, mas duas coisas que são tão importantes quanto, que é justamente reconhecer a sua capacidade de ser infinito e também você permitir esse empoderamento do seu corpo, são duas coisas que vão proporcionar mais facilidade na hora de você criar a realidade que você quer. Voltou a configuração do Zoom. Ah, tá. Isso aqui foi mensagem antiga. Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem, a hora de perguntar. Se vocês tiverem algum sobre... Amanhã a gente vai fazer a live no Instagram, justamente trazendo essa ferramenta do leve e pesado. E com essa ferramenta do leve e pesado, a gente também vai ter mais uma ferramenta do a quem pertence isso. Então, justamente o que eu estou trazendo para vocês aqui. Muitas vezes a gente começa a sentir dor no nosso corpo, a gente começa a justificar a parada da nossa criação por conta dessa dor, por conta desse adoecimento. Então, a gente vai amanhã passar mais uma ferramenta para justamente você identificar se aquela dor que você está sentindo realmente pertence a você. Se aquela dor realmente é sua. E se... Aí a gente vai trazer o leve e pesado com a quem pertence isso, tá? Então, assim, são duas ferramentas bem bacanas que a gente vai trazer amanhã para complementar o que eu estou trazendo aqui hoje, dessa informação, da gente identificar essa intensidade e esse prazer que a gente muitas vezes não se permite receber, né? Não permite essa criação, e a gente tranca isso como sendo algo ruim, como sendo uma dor no nosso corpo, tá? Então, amanhã a gente vai ter mais uma ferramenta para poder trabalhar as dores no nosso corpo. E domingo, esse domingo Você aproveita agora... e fala do workshop. Travou de Tassi. Amiga, tá travando o seu. Oi? Vocês estão me Alô? vendo? Não, tô Oi? te vendo, não. Caiu aqui para mim. Só tem uma fotinha. Ai, voltou. Pronto, travou aqui. É porque tá Eu tô chovendo falando, pra caramba. E eu tô aí, falando, acho que a aproveita e fala dos workshops pro pessoal. Pronto, então, domingo eu vou fazer um workshop sobre comunhão com o corpo, em que a gente vai passar todas as instruções de como a gente deve ouvir o nosso corpo, que o nosso corpo deseja e requer, né? Com relação a essas dores também que a gente sente, a gente vai também trazer ferramentas para a gente ter mais facilidade com o nosso corpo na hora de emagrecer, tá? Então, vai ser domingo agora, às 18 horas, né? Quem quiser mais informação a respeito do workshop, pode falar comigo também através desse Instagram, por direct, ou também pelo meu WhatsApp, que eu vou colocar aqui para vocês, certo? 719. Quem não tem o meu... Pronto. Apareceu aí para vocês? Ah, sim. Qual a duração do workshop? Flavinho. Já... Como? Qual é a duração do workshop? Começa às 6 e vai até que horas? Qual é a O duração? workshop demora um pouquinho mais do que o Zoom. Então, deve ser mais ou menos em torno de 1h30, 2 horas, no máximo, tá? Beleza. Então, vai ser um pouco mais de 1 hora. No máximo 2 horas.
No máximo 2 horas? Exato. Acho que eu vou fazer. Pronto. Eu vou fazer todos. Então, vai fazer todos. Ainda vou ganhar brinde. A gente vai criar uma série Eu de também vou workshops. fazer todos. Devia dar logo todas as informações aí, Mi. Como? É, que a gente é assim, fala logo tudo. Devia dar logo informações. as informações logo aí para a gente já, amanhã já tá contribuindo no... Então, sexta-feira começa uma imersão nesses workshops, tá? Uma imersão com as ferramentas do Access. Não necessariamente você precisa ter nenhuma classe de Access para poder participar dos workshops, tá? Então, se você não é do Access, você também pode aprender essas ferramentas que são simples, mas que são extremamente poderosas, tá? Então, sexta-feira a gente começa falando sobre julgamento e sobre recebimento, tá? O quanto a gente deixa de receber porque a gente julga ou não permite o julgamento do outro. No domingo ou no sábado, a gente vai falar sobre a energia do dinheiro. Então, a gente vai começar a desmistificar algumas crenças com relação ao dinheiro, né? E também a gente vai trabalhar uma consciência financeira. No domingo, a gente vai ter o nosso workshop de comunhão com o corpo, para pessoas que querem ter mais facilidade com o corpo, para emagrecer, para trabalhar as dores no corpo. Então, a gente vai fazer esse workshop. Na segunda, a gente vai falar sobre o poder da sexualness, que é uma energia que a gente tem e que a gente muitas vezes confunde ela com energias que não são nutritivas para a gente, tá? E na terça-feira a gente finaliza. Fazendo workshop sobre relacionamentos. Alguém ia falar alguma coisa? Não sei, eu ouvi alguém falando, desculpa. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Na terça-feira, a gente finaliza essa imersão de workshops falando sobre relacionamentos, e não somente relacionamento afetivo, tá? Mas relacionamentos com familiares, com amigos, relacionamentos de trabalho, com sociedade. Então, todos os tipos de relacionamento, certo? E é isso. São 5 dias, são 5 workshops. E quem tiver interesse em participar, quem precisar de mais informações sobre algum deles ou todos, o meu telefone está aqui, eu já coloquei. É o 719-8143-2469, ou pode também através do meu Instagram, que eu coloquei aqui mais em cima, que é o doutora.Tassiane Freitas. Pode também tirar qualquer dúvida, certo? Então, gente, os passos para a criação são a pergunta, a escolha, a possibilidade e essa energia de contribuição, além do reconhecimento das suas capacidades, enquanto ser infinito, as capacidades que você tem para realmente criar o que você deseja e requer, e o empoderamento do seu corpo, para que junto com você, você possa realmente, juntamente com o seu corpo, criar mais possibilidades, tá? Então, alguém tem alguma dúvida? Tiro no Instagram. Ok, gratidão. Eu tiro no Instagram. Ah, certo. Se quiser tirar agora, pode tirar também. Fica à vontade. Tá, se eu tenho uma dúvida. Pode tirar. Eu sei que a live amanhã vai ser sobre leve e pesado, mas a minha dúvida é o seguinte: às vezes, quando eu tenho alguma dor, alguma coisa, aí eu pergunto se é meu, se me pertence, ou se é da terra, se é de alguém ou se é da terra. Na dúvida se é de alguém ou se é da terra, eu sempre devolvo ao remetente com consciência anexada e devolvo para a terra também, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Posso continuar fazendo os dois, na dúvida ou não? Você percebe que isso cria? Se você percebe que isso é leve para você fazer, pode continuar fazendo. Uma coisa que, para quem é do Access, tem sempre que estar refrescando a memória, não existe certo e errado. Não existe a maneira certa de fazer. Existe mais ou menos o que a gente explica para vocês,
né? Algumas pessoas perguntam, mas como é que correm as barras, né? Quem faz o curso. Gente, não existe uma receita de bolo. Você vai fazer o que vai funcionar para você, né? Então, assim, se você percebe que você não está tendo tanta clareza em perceber o que é leve e o que é errado, ou em perceber o que é leve e o que é pesado, e você está devolvendo tanto para o remetente como para a terra, ok, não tem problema, você pode continuar fazendo isso. Eu espero que amanhã, com a live, você possa esclarecer um pouquinho mais isso. E também no domingo, no workshop de corpo, de comunhão com o corpo, a gente vai passar novamente essas ferramentas. Então, eu espero que você realmente agora possa passar a ter mais clareza para você trabalhar de uma forma melhor com o seu corpo para criar a realidade que você tanto deseja, né? Empoderando o seu corpo e realmente criando essa comunhão com ele, tá? Mas você pode, por enquanto, pode continuar fazendo dessa forma. Não está errado fazer assim, não. Certo? Fique tranquila. Mais alguma obrigada. dúvida? Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Já estamos aqui, chegando a 1 hora. Se vocês tiverem dúvida, novamente me coloco à disposição de responder. Eu vou encaminhar a gravação para vocês assim que ficar disponível. Então, quem tiver interesse na gravação, eu posso enviar para vocês, ou para quem não conseguiu assistir, ou para quem quer assistir novamente, quer anotar, certo? Então, vou enviar a gravação para vocês. Queria fazer um agradecimento, tá? Olguinha, que está assistindo a gente de lá de Portugal, Júlia, que está assistindo a gente de lá da França, gratidão por vocês terem acompanhado, Jaque, que está assistindo a gente de lá dos Estados Unidos. Então, gente, meu muito obrigado. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão pela energia de vocês estarem contribuindo com esse Zoom, tá bom? E gratidão a cada um de vocês que pegou essa 1 horinha do dia de vocês para poder conseguir se aprofundar um pouquinho mais, conseguir perceber um pouco mais da grandiosidade que o Access tem, né? Essa é uma das ferramentas do Access. Então, assim, para quem realmente estiver aberto e disposto a conhecer mais, a gente vai criar essa série de workshops, a gente está criando as lives. Então, comecem a acompanhar, porque a gente vai trazer muita coisa boa, principalmente nesse momento de isolamento, tá, gente? Então, Oi. Eu quero dar um retorno para o pessoal, que é para perceber o quanto será de contribuição. Estar em contato com você por 5 horas no mínimo, já que cada workshop tem no mínimo 1 hora. Eles vão ter a oportunidade que já está aqui, já lhe conhece, sabe? Sua energia de criação, sua sensibilidade, a sua capacidade de criar. Você já fez o SOP, você já fez o SP, você já fez o COP, você está no caminho para ser uma facilitadora certificada. Então, é um investimento muito pequeno. A gente sabe disso, que o valor não está naquilo que você paga, está no investimento da energia que você vai receber. Então, acho que você foi muito generosa. Fazer por R$200, 5 workshops para ter contato com uma mulher como você. Eu vou fazer esse workshop porque eu quero estar nessa energia, mesmo não podendo estar em todos, vou pagar integral para estar nos 5. Gratidão, meu amigo. Assina embaixo tudo que ele falou. Assina embaixo. Eu também. Posso? Posso dar uma palavrinha? Uma consulta com ela, com 1 hora, 2 horas, você tem que pagar 200, 150, 300 reais. Vocês vão ter 5 horas, que é no mínimo, para trazer todo esse manancial dela de experiência da Austrália, do que ela já viveu. Colocar 10 horas, né? Que o workshop são 2. Praticamente, ela disse que em média 1 hora e meia, 2 horas. Vamos supor mais ou menos que chegue 10 horas por 200 conto. Pelo amor de Deus, não dá nem para um picolé. É um picolé daqui bom. Pode pagar que está bem pago. Alguém ia falar comigo? Sim, eu também, para mim, estou muito feliz. Vou fazer os 5 workshops contigo. É um prazer e muitas saudades, e vou adorar estar com a tua energia. Gratidão. É linda, Alguinha. Gratidão por sua energia, pelo que você tem criado aí em Portugal, né? Muita gratidão por você estar sendo essa energia de contribuição aí, trazendo essa consciência do pessoal daí. Gratidão mesmo. Gente, como o Flávio falou, como ele falou, eu estou fazendo o caminho para me tornar uma facilitadora certificada do Access. Fiz algumas classes avançadas lá na Austrália no final do ano, né?
Então, assim, pude estar ali bebendo da fonte com os criadores do Access, com o Gary Douglas, com o Dan Heer. Esses workshops eu vou trazer bastante ferramenta, bastante clareza do que foi trabalhado lá na Austrália, ou seja, coisas que estão bem atuais, né? Então, assim, vai ser realmente muita coisa bacana que a gente vai trabalhar durante esses 5 dias. E é um convite para vocês. Quem perceber que isso pode ser uma contribuição para ajudar a criar uma realidade diferente para a vida de vocês, eu estou aqui à disposição e ser essa energia de contribuição para vocês também. Muito obrigada mais uma vez a cada um. Vou enviar, assim que ficar disponível, a gravação desse Zoom, certo? E acompanhe aí as redes sociais, o Instagram, que eu vou continuar divulgando os próximos Zooms, as próximas lives e os próximos workshops que a gente for criando, tá bom, gente? Muito obrigada, gratidão a todos, uma ótima noite para vocês. Gratidão, minha linda. Gratidão, Tati. Gratidão, Kekel, gratidão, Beca. Tchau.